Muito bem, nós vamos hoje estudar Romanos capítulo 5, versos 5 a 8. Eu vou estar orando e a gente já inicia. Nosso Deus e Pai, nós queremos louvar e agradecer ao Senhor por essa manhã. Obrigado pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui nessa manhã, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa suprir aquelas necessidades profundas que cada um tenha. Também eu quero colocar a vida do irmão pastor Naldo, da Érica, do Efraim. Hoje vai ser um momento muito especial para a vida deles, momento ali de consagração, de assumir o trabalho de Oriente, e que o Senhor possa estar também usando o pastor Guto nesse momento, que também a palavra seja dirigida para ele, mas para cada um dos que ali estarão ouvindo. Louvamos a Ti, Pai, porque o Senhor realmente tem dado muitas coisas. Hoje é um dia muito especial, o dia da reforma, e que esse dia possa ser uma data em que cada um de nós possamos também se perguntar onde precisamos, de fato, de uma reforma em nossas vidas. Pedimos, agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pastor, lembrando Sim. do Efraim, que ele está com febre desde ontem. Aí ontem no grupo de oração nosso, nós estávamos orando, porque a Érica estava preocupada, e pelo dia de hoje também. Então, esteja lembrando do Efraim, do Naldo, da Érica, tá? Tá. No final do estudo, a gente vai reservar mais um momento aí para oração, tá? Daí a gente lembra dele e de outras pessoas, tá legal? Bom, Romanos 5, 5 a 8, eu vou ler a partir do 1 até para contextualizar, porque já faz alguns dias que nós estudamos, né? Então é bom a gente situar um pouco essa questão. Lá a partir do verso 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Até aqui. Eu vou compartilhar, então, aqui a tela. Então, o apóstolo Paulo, ele faz uma sequência interessante acerca dos benefícios da tribulação, né? A tribulação para o homem ímpio tem uma conotação negativa, mas essa tribulação, ela é por conta de perseguição, por conta de situações que colocam, às vezes, o cristão numa situação de decisão importante de obedecer ou não a Deus, né? Ele diz que a tribulação, ela produz perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado e esperança. E essa esperança, ela não decepciona. Ela não decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Interessante, irmãos, que nós vivemos num mundo de falsas esperanças. A todo momento, pessoas tentam colocar algum tipo de esperança na vida da gente. Hoje nós temos uma profusão de cursos, de mentoria, mesmo no mercado financeiro e tal, que tentam dar alguma esperança para as pessoas. A gente sabe que essas esperanças, elas nem sempre se concretizam.
talvez a minoria das pessoas, né, um percentual muito baixo, vai conseguir se dar bem nesses mercados, mas a grande parte não, a grande maioria ali vai acabar se decepcionando. Só que a esperança que nós temos em Deus, ela não nos decepciona. E na vida do cristão, as tribulações também estão presentes. São muitas as razões para os cristãos se decepcionarem. No entanto, a esperança não decepciona, pois ela está baseada no amor de Deus. Se todos nós fôssemos fazer uma lista ali de situações em que nós nos decepcionamos como cristãos, a lista ficaria, sem dúvida, bastante grande. Tá? Mas quando ele fala em esperança, que essa esperança não decepciona, precisamos lembrar de qual esperança que Paulo está falando. E aí, na semana passada, eu citei o Russell Norman Champlin, e ele trata do tema esperança e diz que ela tem diversos sentidos, segundo a percepção de alguns ou vários teólogos. E os principais são atitude de espera pelo Filho de Deus que descerá dos céus. Irmãos, essa esperança ela não decepciona. Deus, ele prometeu isso, a promessa dele está baseada na fidelidade do Senhor. Tá? Então, é um tipo de esperança que se traduz numa certeza. E o outro sentido aqui é a adoção de filhos. Portanto, a filiação, que é o cumprimento da nossa salvação, sendo a principal coisa que esperamos. Já somos filhos, mas essa filiação, ela vai, de fato, eu vou dizer assim, entre parênteses, se consumar na vida de Cristo. É claro que o que se consuma é o reino de Deus, né? O reino de Deus ele foi inaugurado, o reino de Deus tem súditos, tem filhos, e esse reino de Deus ele vai ser consolidado no ato da vinda do Senhor. Então, essa esperança, ela não decepciona. O apóstolo Paulo diz que Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito que ele nos concedeu. Então, essa esperança que Deus concede a nós, ela é baseada no amor que Deus derramou nos nossos corações por intermédio do Espírito Santo. O Adolf Paul diz que é do amor de Deus que os atribulados tiram novo vigor. É do amor de Deus. A pessoa, quando ela está sendo perseguida, quando ela está passando por alguma aflição, ou quando ela está passando por um problema natural da vida, uma doença, uma falta de emprego, alguma coisa desse tipo, então é do amor de Deus que essa pessoa que está atribulada por alguma razão, ela tira novo vigor para continuar sendo fiel a Deus. Ainda que os cristãos vivam com perguntas sem respostas, e a gente tem muitas perguntas que não têm resposta, a gente não sabe todas as coisas, a gente tenta, por aproximação, dar alguma resposta acerca de várias coisas, como vai ser lá no céu, nós vamos trabalhar, não vamos trabalhar, vai ser só tempo de louvor. Olha, a gente não sabe precisar. Mas mesmo que a gente tenha muitas perguntas sem resposta, mesmo neste mundo, esses cristãos persistem em gloriar-se em Deus, pois sabem que são amados por Deus. Tá? Então, a fidelidade que nós temos a Deus, ela não está baseada nas possíveis respostas para perguntas difíceis que nós fazemos a Deus, mas a nossa fidelidade está baseada exatamente no amor que Deus derramou em nossos corações por meio do seu Espírito Santo. E eu usei a palavra derramar. Paulo fala que Deus derramou esse amor em nossos corações. A palavra derramar significa tanto abundância quanto difusão, além de refrigério como de encorajamento. Significa que Deus derramou tanto amor que é capaz de cobrir abundantemente o ser por inteiro, por completo, e está difundido para todas as pessoas que o aceitarem. Então, esse amor abundante, se derramar de amor abundante, ele não é um fiozinho de água que sai da torneira, mas é uma enxurrada de água que cobre o nosso ser por inteiro. Adolf Paul afirma que aos que o invocam Deus,
Deus não estende apenas o dedo mindinho, mas a mão toda. Ele não nos aceita para um cursinho informativo, porém para uma aliança perpétua, duradoura, eterna. Tamanho é esse amor de Deus. O Hernando Dias Lopes diz que o amor de Deus é copioso, ou seja, ele é derramado copiosamente em nós. Se alguém já foi lá nas cataratas do Iguaçu, lá naquela região de Usina e tal, vai ver que ali a água, no período assim de cheia, de muita chuva, a água sai com muita abundância. É algo magnífico, que coloca medo, mas também é muito bonito. Então, não é um fio de água, não é pouca coisa, é muita coisa. É esse amor que Deus derramou em nossos corações. Então, o Hernando Dias Lopes afirma o seguinte sobre a vívida metáfora de uma chuvarada que cai sobre uma terra seca. O que o Espírito Santo faz é proporcionar-nos a consciência profunda e revigorante de que Deus nos ama. O amor de Deus, ele é um Deus perfeitamente provado com muito amor, com uma enxurrada de amor. A gente viveu com alguns gotejar de água lá em setembro, naquele período de queimada. E como nós ansiávamos por uma chuva torrencial, uma chuva abundante, uma chuva copiosa, e ela não vinha, e não vinha. E aquela queimada provocava assim, um ar carregado, poluído, difícil, algo difícil de respirar. Pois é, esse amor de Deus, derramado e abundante, ele torna o ar mais leve, ele torna a vida mais fácil de ser respirável, a vida se torna mais saborosa, carregada de expectativa, porque nós temos hoje a expectativa de uma viva esperança que nós aguardamos na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse amor abundante é capaz de trazer refrigério por meio do perdão dos pecados, mas também durante os tempos árduos que enfrentamos na vida. Esse amor é capaz de nos encorajar na vida de fé, quando somos tentados a desanimar e desistir. Quantas pessoas foram acometidas de Covid? Eu tive testemunhos de pessoas que me falaram do impacto, e uma das pessoas foi o PJ, quando seu filho Gustavo estava ali lutando pela vida. Ele me falou o seguinte, como foi importante aquele momento de intercessão para as nossas vidas dele e da Sussa. Ele nunca havia entendido como a intercessão era algo significativo, e as pessoas ligavam para ele, dizendo isso. E isso lhe deu um novo vigor, um novo ânimo de vida. Irmãos, uma vida em que o amor de Deus transborda em nossas vidas, nos encoraja para enfrentar os momentos complicados que nós temos no nosso dia a dia. Esse amor foi derramado por meio do Espírito Santo, pois somente ele é capaz de comunicar o sentimento do amor de Deus para nós. O Espírito Santo, que nos consola, que nos orienta, que nos faz lembrar de muitas coisas interessantes, é esse Espírito Santo que comunica o sentimento do amor de Deus para nós. Ainda que os pecadores ouçam falar inúmeras vezes sobre o amor de Deus manifestado por Jesus Cristo, isso vai ser algo apenas intelectual. Eles jamais serão realmente afetados por isso, a não ser que o Espírito Santo os convença, que o Espírito Santo entre em seus corações. Somos banhados pelo próprio ser de Deus. Aqui, uma vez que Deus é amor, e esse amor é comunicado pelo Espírito Santo a toda pessoa que deseja isso. E aí o verso 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. No devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. No capítulo 1 e 2, nós falamos muito sobre a fraqueza humana, sobre os pecados que o ser humano cometeu, sobre aquelas pessoas que não satisfeitas com os males existentes, são fabricantes de males. Pois é, o amor de Deus é algo imerecido a nós. Nós não merecemos.
O amor de Deus é imerecido, tanto que Jesus não mereceu, não morreu porque merecia esse amor. De maneira nenhuma. Paulo diz que Cristo morreu pelos ímpios quando esses ímpios, e nós nos incluímos nisso, ainda eram fracos. O apóstolo Paulo traça um deplorável retrato em ordem crescente da condição do homem sem Deus. Quem que é esse homem sem Deus? Quem que é esse homem que não merece o amor de Deus, mas que necessita para a sua salvação? Esse homem é fraco, de acordo com o verso 6. Esse homem é ímpio. Esse homem é pecador. E esse homem se torna inimigo de Deus. Ele não apenas rejeita Deus de uma maneira passiva, mas ele é um inimigo ativo de Deus. Ele passa a combater contra Deus. De outro modo, somos pessoas que mereciam o desprezo de Deus e jamais o seu amor. No entanto, não por causa do merecimento nosso, mas por causa do seu amor, Deus entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. O Hernandes Dias Lopes diz que o caráter incomum e singular, único do amor de Deus se revela no fato de que ele foi exercido a favor daqueles cuja condição natural era absolutamente repugnante diante da santidade de Deus. O amor de Deus, ele foi alocado para pessoas cuja condição natural era repugnante. O mau cheiro que era exalado de todo o nosso ser era algo repugnante, porque era carregado de pecado. Para essa pessoa que Deus concedeu o amor. Deus amou infinitamente os objetos da sua ira. Interessante. Geralmente, os objetos da nossa ira, nós temos a tendência de afastar, de não querer conversa, de mandar embora, de rejeitar passiva e ativamente. Inclusive, manipulando situações para que a pessoa nunca mais se erga. Acontece que Deus ama infinitamente os objetos da sua ira. O Adolf Paul diz o seguinte, que o termo fracos, usado pelo apóstolo, caracteriza, nesse contexto, o homem sem Deus. Nessas pessoas, a força ética e a dignidade humana estavam quebradas. Estavam rompidas a tal ponto que nós não conseguimos optar pelo bem. Essas pessoas ficaram totalmente rendidas às suas paixões e eram incapazes para uma vida com Deus. Incapazes. Elas não conseguiam cumprir o sistema sacrificial de Moisés. Elas trocavam os pés pelas mãos, elas tentavam tirar proveito das situações, ao invés de dar o melhor de si, o melhor dos animais, davam os animais doentes, os cegos, e por aí vai. Então, do ponto de vista ético, elas estavam totalmente quebradas, elas eram incapazes para uma vida com Deus. Isso significa o termo fracos. E ontem o pastor Guto falou que nós temos que amar a Deus. Aliás, foi o Senhor que falou e o Guto apenas retransmitiu. Amar a Deus com todas as nossas forças. E essa palavra é dada agora, não para aqueles que são fracos, não para aquelas pessoas que ainda estão espiritualmente quebradas sem Deus. Essa palavra agora é dada para toda pessoa que, de fato, tem um compromisso de aliança e vive num compromisso ético de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E amar a Deus com todas as forças. Porque Deus deu essa força. Deus removeu essa fraqueza e nos deu força por meio do Espírito Santo que ele derramou em nossos corações. O verso 7 diz que dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom alguém talvez tenha coragem de morrer. O amor de Deus, irmãos, ele é provado. E essa prova aconteceu em um momento histórico. Num momento localizado, num determinado período do tempo, num local geográfico, num momento político,
em que Israel vivia sob domínio romano. E lá do Gólgota, Jesus foi pendurado à vista de muitas testemunhas. Essa foi a maior prova do amor de Deus. Cristo morreu em um determinado momento, de acordo com o eterno propósito de Deus. Cristo veio e morreu na plenitude dos tempos. De acordo com Adolf Paul, o que ocorreu na cruz não foi um ato de heroísmo, na potência máxima. Mas o que Jesus fez ali foi humilhação extrema. Ele se humilhou para que eu e você não fôssemos humilhados. Adolf Paul ainda diz que nesse versículo, Paulo se utiliza de uma comparação humana para refletir sobre o que Jesus fez na cruz. Jesus morreu na cruz quando ainda éramos pecadores. No entanto, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Para esse autor, como temos direito de ter apenas uma vida, deveríamos refletir muito sobre o passo de morrer por alguém. Quem morreria por alguém de nós, ainda que essa pessoa fosse justa e tivesse uma personalidade impecável? Fica claro aqui que o termo dificilmente não traz a ideia de impossibilidade. Tanto que o apóstolo Paulo complementa: embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Ele fala que dificilmente, mas pela pessoa boa, alguém ainda tenha coragem de morrer. Talvez os pais morreriam pelos filhos. Pouco menos provável, mas é possível que os filhos morreriam pelos pais. Mas isso são situações bastante pontuais. O homem bom ainda conta com alguma possibilidade interessante. Isso, o homem bom ainda conta com alguma possibilidade de ter alguém que se sacrifique por ele. Por outro lado, o homem mau foi agraciado com o sacrifício de Cristo, quando ninguém morreria por alguém que cometeu tanta injustiça. Quem morreria por aqueles ladrões na cruz, que estavam do lado direito e à esquerda de Cristo? Qual das pessoas morreria por mim ou por você, de fato, deste mundo? A não ser, talvez, algum familiar que fosse fazer isso. Mas Jesus morreu pelo pior dos seres humanos. Adolf Paul ainda complementa o seguinte: sem tornar-se concreto, Paulo alterna para uma situação diferente, mais fácil de se imaginar. Pois poderá ser que por uma boa causa, alguém se anime a morrer? Sim, gregos e romanos glorificavam, por exemplo, a morte de um soldado. É doce e honroso morrer pela pátria, de acordo com Horácio lá do século I. Entre os judeus, o martírio pela religião dos pais era considerada de máxima honra. E ainda hoje tem pessoas que são honradas, né? Pessoas do meio militar, né? Nós honramos pessoas também, mas no meio militar, pessoas quando morrem numa situação de confronto com bandidos, essas pessoas são honradas. Mas interessante que Jesus, ele não morreu por quem poderia fazer algo favorável a ele, algo bom. Ele morreu justamente pela escória do mundo. O verso 8 diz o seguinte: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Em Romanos 3, 25, 26, Paulo já havia provado de que Deus, por meio da cruz, revelou sua plena justiça. Agora ele afirma que Deus revelou seu abundante amor. Deus é justo, mas também Deus é um Deus de amor. E o amor de Deus não desconsidera a justiça dele. As duas coisas caminham juntas. São como duas faces da mesma moeda. O amor de Deus não é um mero sentimento, mas uma ação. E não consiste apenas em palavras, mas se trata de uma dádiva. E não é uma dádiva qualquer, mas o amor de Deus é a doação de si mesmo. Segundo esse versículo, Deus não doou seu amor para quem nutria amor por Deus.
E aquilo que os pais fazem pelos filhos, muitas vezes, é dar a vida pelos filhos, dar a vida por alguém que eles consideram que seja justo desse amor, digno desse amor, porque esses pais também se sentem responsáveis e sentem que os filhos dependem e amam a eles. Só que Deus não doou seu amor por quem nutria amor por Deus, como resultado de uma troca, mas doou seu amor por quem eram seus inimigos. Será que nós conseguiríamos morrer por algum inimigo nosso? Acho muito difícil. Muito difícil. Adolf Paul diz que o agir de Deus com Cristo se destaca de tudo que jamais brotou num coração humano. Nós nunca vamos conseguir chegar no nível do amor de Deus. Trata-se de um amor jamais decifrável. E decifrável aqui é o amor incompreensível. Nós não conseguimos decifrar. Então, o amor de Deus trata-se de um amor jamais decifrável porque é pecador. Segundo Adolf Paul, a natureza de Deus sempre foi amor. Sempre foi de amor, mesmo durante o período do Antigo Testamento. Lá em Salmo 103:8, o salmista diz: misericordioso e compassivo, longânimo e extremamente benigno. Esse é Deus. A novidade do Novo Testamento reside no fato de que Deus não apenas nos amou, mas nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho. Então, o amor de Deus por cada um de nós, ele é traduzido, ele é provado numa entrega plena do seu Filho para todo aquele que crê. Amém, irmãos? Eu espero que essa palavra venha consolar, venha orientar você no caminho. E quando você estiver passando por algum momento de tribulação, lembre-se que Deus derramou o abundante amor em você por meio do Espírito Santo que ele enviou. Amém? Vamos dividir agora em pequenos grupos, que puderem ficar. Uma perguntinha aí para vocês conversarem um pouco. Tá bom? Eu vou fazer os grupos aqui, grupos de 4 pessoas, né? Acho que fica bom. 3 salas. 20 minutinhos aí para estarmos conversando, depois a gente volta com mais 10 para finalizar.